Oi, aluna, eu sou a professora Vânia, da disciplina de Contabilidade Societária. Nós vamos à nossa primeira aula sobre ajuste a valor presente, conforme o CPC 12, tá bom? Como você sabe, a nossa contabilidade societária ela é regida pela Lei 6404 de 1976, atualizada principalmente pelas leis 11638 de 2007 e 11941 de 2009, que basicamente mudou as práticas contábeis no Brasil, trazendo a gente para as normas internacionais, as famosas IFRS, que trouxe inclusive maior transparência das informações contábeis. E nessa primeira aula, cabe ressaltar que não existe norma IFRS equivalente ao CPC 12. Essa norma atende a um requisito da Lei 11638, que passou a exigir este ajuste nos ativos e passivos de longo prazo, e mesmo no curto prazo, caso tenha efeito relevante, né? Não quer dizer assim que as IFRS não trate desse assunto, mas esse assunto é espalhado em diversas normas e o CPC buscou centralizar essa orientação num único CPC. O valor do dinheiro no tempo, ele é um conceito financeiro que considera que o dinheiro no presente vale mais do que o mesmo montante de dinheiro a ser recebido no futuro. Será mesmo? O que vale mais para você? Receber 5 mil hoje ou receber 5 mil daqui a 6 meses? Se um amigo chegasse para você e dissesse, eu tenho um cheque pré-datado de 5 mil para daqui a 6 meses, mas estou precisando de 4.500 hoje, você toparia comprar por 4.500 hoje esse cheque? Veja bem, são 10% de desconto. Vamos comparar seu ganho com a poupança, considerando que a poupança pagaria 0,5% ao mês. Temos aqui uma tabela que ela mostra aqui que em junho, R$ 4.500, 0,5% de juros, teria R$ 22,50 e no final do mês, R$ 4.522 de juros. Considerando assim junho, julho, agosto, setembro e outubro, no final do período, eu teria acumulado R$ 4.613 se eu tivesse aplicado R$ 4.500 na poupança. Agora, com essa informação, você compraria esse cheque? Mas espera aí, a poupança é um investimento seguro, garantido pelo governo, e se o emissor de cheque não te pagar daqui a 6 meses, 2,50% de juros nos 6 meses não compensa esse risco, mas será que 11,11% compensaria? Quem é o emissor de cheque? Você conhece? É bom pagador? Isso é o que o banco e as empresas fazem, e estes juros devem ser contabilizados como juros e não como receita de vendas. Por exemplo, se uma empresa vende hoje para receber daqui a 6 meses. Um exemplo disso é que se uma empresa tem uma duplicata de um cliente a vencer em 180 dias e quiser descontar essa duplicata no banco, esse desconto tem um preço, que é o preço do valor do dinheiro no tempo, ou seja, os juros, como nós explicamos agora. Quando os recebíveis, que são os ativos, e os exigíveis, que são os passivos de uma empresa, são negociados para serem recebidos com acréscimo de juros por uma taxa de mercado, aí não é necessário fazer o ajuste a valor presente. Por quê? Porque esse juros já vai ser pago ao longo do tempo, né? Será cobrado pelo cliente ou pelo fornecedor. Mas, de fato, uma empresa vende ou compra a prazo, teoricamente, sem juros. A norma contábil requer que os juros embutidos no valor da venda ou da compra seja excluído para fins de reconhecimento inicial da transação, para que, subsequentemente, o juro seja reconhecido durante o prazo entre a transação de compra ou de venda e a data de vencimento ou pagamento da operação. Para determinar essa taxa de juros, que deve ser considerada, é necessário que o prazo do recebimento ou do pagamento seja determinado. Caso contrário, não é possível aplicar esse desconto, uma vez que não é possível determinar a taxa de juros que vai ser aplicada, o período de tempo que vai ser aplicado. Um exemplo disso são os impostos diferidos. Por exemplo, uma empresa que tem prejuízo fiscal sabe que tem o crédito a compensar daquele prejuízo fiscal quando gerar lucro tributário. Mas essa empresa não consegue determinar exatamente quanto desse crédito será compensado nos anos que gerar lucro, se é que vai gerar lucro no ano seguinte. Agora, quando aplicar a taxa de desconto para uma venda ou para uma compra, essa taxa de juros deve ser 2,53 ou deve ser 11,11? Quanto deveria ser?
Esse que é o X da questão. A determinação da taxa de desconto é uma questão de julgamento da administração e deve estar alinhada com o risco da empresa na data da transação. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui é que se você fizer uma aplicação financeira num banco aplicando em CDB, você consegue uma taxa de remuneração, digamos, 80% do CDI. Tem empresa que consegue 105% do CDI, outra 90% do CDI e assim por diante, a depender do valor do investimento, do grau de endividamento da empresa, do volume de transações, do risco de crédito, entre outros fatores. Agora, uma vez determinada, a taxa ela permanece a mesma no decorrer do tempo. No Brasil, nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que proporciona às empresas taxas de juros vantajosas muito abaixo da taxa de juros que uma empresa obteria num banco privado qualquer. Porém, esses financiamentos refletem as condições de mercado na medida em que são realizados entre partes independentes, as empresas e o BNDES, e ainda é preciso levar em consideração que o BNDES financia projetos com características próprias, em geral usando taxa de juros que seriam aplicáveis a qualquer empresa, ajustados pelo risco específico de cada uma das empresas e dos projetos envolvidos. Em resumo, o que significa o valor presente de uma transação? É o valor da transação pura, é o valor da transação sem juros, ou seja, em princípio, o valor presente de uma transação na data inicial deve corresponder ao seu valor justo, que nós vamos falar na próxima aula. Há situações em que isso pode não ocorrer, por exemplo, quando uma taxa de financiamento estiver fora das condições de mercado. Nesse caso, a empresa deve fazer o desconto pela taxa de mercado, ao invés de usar a taxa do contrato, para chegar ao valor justo, que é o valor verdadeiro do bem adquirido ou do bem vendido. Bem, isso é que eu tenho para dizer sobre o valor presente, são os conceitos básicos. Espero que vocês tenham entendido o conceito, vai ajudar na leitura da norma e a gente se vê na próxima aula.